Bom dia, mais um desses vídeos no meio da rua para variar, né? Esse vídeo é fruto de uma conversa que eu tive ontem com um irmão de fé e a gente ficou dividindo, né, conhecimentos, coisas que eu já tinha falado que aconteceu, sei lá, 4, 5, 6, 8, sei lá quanto tempo atrás, e as coisas estavam acontecendo. Ele falou: e aí, isso está acontecendo? Eu falei: tudo é uma questão de tempo. Não dá para precisar quando vai ser, porque só Deus sabe. Mas quando Deus fala, Ele fala aquilo que vai acontecer. Então, se Ele falou, não tem jeito, vai acontecer. Então, foi interessantíssimo. E eu nem sei se eu ia gravar esse vídeo, pra falar bem a verdade, tá? Porque tô falando de um assunto bem diferente. Até meus vídeos estão recebendo o que eles chamam no Google de Yellow Flag, ou seja, eles estão desmonetizados ou quase, e o pior de tudo, quando recebem essa bandeira, eles não divulgam, param de divulgar, tanto que o número de pessoas vendo meus vídeos caiu pela metade. Olha, eu estou fazendo a minha parte, que Deus faça o resto. Eu só estou fazendo exatamente aquilo que Ele mandou. Continua falando, porque tem muita gente que não tem acesso à informação, não tem acesso ao que Deus está falando e não consegue juntar uma coisa na outra. E aí, quando você não consegue juntar a informação daquilo que Deus fala com a realidade, você não entende o que Deus está falando. São palavras bonitas, mas você continua sem entender aquilo que está sendo falado. Então fica bem complicado. Tem muita gente que até desiste, não entende. Tudo deve ser mentira, deve ser... Deixa eu sentar aqui um pouco. Opa! Então deve ser complicado isso. E esse vídeo até ele vem desse papo que eu tive com esse amigo, não vou falar o nome dele, porque não tem autorização. Eu até entendo. E ontem a gente ficou até falando sobre isso, sobre essas realizações do que Deus foi falando, e surgiu o nome do Elon Musk, que muita gente acha que ele é um herói. Não é, tá? Ele é parte do esquema. Você tem que entender qual é o esquema para você entender quem funciona como, né? O esquema às vezes é falado, é antecipado pelos filmes lá de Hollywood. Se você pegar muito daqueles filmes e tiver uma cabeça um pouquinho fora do ar, né? Fora do sentimento das pessoas, do que é da pressão popular, da pressão da televisão e tal, você vai entender muita coisa. Você vai entender uma coisa chamada comunicação preditiva. E os filmes de Hollywood são mestres em antecipar eventos e situações para que o povo aceite essas situações e caminhe por essas situações quando elas acontecerem, e não batam de frente, aceitem, né? Esse personagem, o Elon Musk, um dos caras mais ricos do mundo, ele faz parte também das histórias. Tem aquela, para quem vê os filmes, né? Tem um deles que é a briga entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Todo mundo vai ver, torce por um lado, torce pelo outro, sai do filme inebriado, e não entenderam nada que foi comunicado. A comunicação ali era: o Capitão América é a antiga nova ordem mundial
E o Homem de Ferro é a nova ordem mundial, né? E as duas entram em choque para vir estabelecer a nova. A velha, ela vai deixar de existir para que a nova tome conta. E a nova ordem é a do Homem de Ferro, o homem da tecnologia, entendeu? O Tony Stark, acho que é o nome do personagem. E esse personagem na vida real é exatamente o Elon, né? O homem da tecnologia, o homem das empresas de tecnologia, que vem com uma série de tecnologias para salvar o mundo. E aí tem muita gente que cai nessa. É que o outro lado é tão ruim que a gente torce para aquilo que é menos ruim, né? Então a gente vai vendo isso acontecer. A maioria nem percebe isso. E aí? Mas por que ele é assim? Qual o seu papel nessa nova ordem, né? Ele está se aliando a um grupo político, provavelmente vencedor, né? E que todo mundo acha que também é muito bom. É um teatro das tesouras que o pessoal chama, né? Você corre para um lado é ruim, mas o outro lado é pior ainda, né? Mas eu vou falar um pouco sobre esse personagem dos dias de hoje. Ele é um cara, se você perceber, ele tem uma pressa de fazer as coisas absurda, né? O cara já é bilionário, porque ele tem tanta pressa? Ele dorme aí, sei lá, 4 horas por dia, 5 horas por dia, e botando ficha nos seus projetos alucinadamente. Tá bom, é um empresário, né? Mas ele é diferente. Vejamos o que move esse cara. Ele tem uma formação diferente, óbvio. Ele tem uma informação que um determinado astro, cometa, vai vir contra a Terra e vai se chocar com a Terra. Então ele se imbuiu de uma missão de salvar o gênero humano. E por isso ele quer levar as pessoas para Marte, né? Veja lá. Não sou eu que estou dizendo, não. Ele mesmo fala. Quer botar 1 milhão de pessoas em Marte. Não fala por quê. Aí, então ele sabe de alguma informação desse tal cometa, que tem um nome que traduzido para português chama-se escuridão. Eu agora o nome certo do cometa eu não sei. Ele passaria na Terra perto da Terra em 2030 e outro perto da Terra em 2036. Mas ele acha que um desses dois momentos esse cometa vai se chocar com a Terra. Então ele corre quanto tempo para formar soluções para essa crise. Quais são as soluções dele? Primeiro, levar as pessoas para Marte. A principal empresa dele é essa SpaceX. E o X, na verdade, tem toda uma simbologia de escuridão. Tem um misticismo grande ali. Eu não vou falar sobre isso. Mas ele tem, né? Tá montou uma empresa, já faz. O foguete já vai, volta, tal. Leva e traz. Agora a missão Marte está prioritária. Isso, mas engraçado que tem muita gente da elite global que bota dinheiro ali para burro. Então eles comungam da mesma ideia, senão não fariam isso. Então essa empresa de levar e trazer gente para Marte.
Marte tem riquezas? Não. Então, tem um outro plano por trás. Quais são as outras riquezas, as outras empresas dele? Essa outra empresa dele faz robôs humanoides, né? Guarda essa informação, robôs humanoides. Interessante. A outra empresa dele faz carros elétricos. Aí vem toda essa crise de petróleo, que vai acabar vai acabar o petróleo, isso tudo. Temos que investir em carros elétricos. Isso é a história, né, que se conta. Mas tem um porquê para aqui atrás. Não vou entrar no mérito, né? Como eu digo, eu gosto de ler muito, de ter informações de tudo quanto é lado. Você junta as informações e você começa a entender. E tem uma outra empresa muito interessante, que é a Neuralink, que faz encaixes no cérebro de conexões para você acessar todas as coisas da sua cabeça direto. A princípio, tem as coisas aí, pode ser boa. Eu não gosto dessa ideia, né? E essa ideia é baseada que as pessoas têm que aprimorar, que nós não somos bons o suficiente e que nós temos que conseguir ser tão rápidos quanto a máquina. E para isso, o nosso cérebro é extremamente rápido, mas a conexão do nosso cérebro à máquina através das nossas mãos não é rápido, né? Então tem que ser coisas muito mais rápidas. Então, Neuralink. Isso é muito perigoso, mas eu não vou entrar no mérito porque a gente vai falar até na marca da besta por causa disso. Tem seu princípio. Mas esse cara também investe numa outra empresa de inteligência artificial. Embaixo dela é focado em um tripé. Mas esse é a cereja do bolo. Ah, que legal isso tudo. Então o que ele quer fazer? Ele acha que está numa missão, né, de salvação da humanidade, que vai levar as pessoas para outro planeta para salvar o gênero humano, porque a Terra seria destruída. Nós até sabemos que realmente vem cometas contra a Terra. Está no Apocalipse, nada de novo, né? Mas que Deus vai proteger, né? E eu não tenho que me preocupar com isso, como de fato não me preocupa. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não há de faltar. E ele fala, Deus também, que o resto sempre sobreviverá e o resto que é temente a Deus. Então por isso que nos meus vídeos eu sempre falo de conversão. De vez em quando eu solto algum de escatologia. Mas o importante é conhecer a Deus, que é a chave da vitória. Esse pessoal dessa trupe mundial que manda no mundo, inclusive o Elon Musk, eles não são católicos, não são cristãos, a religião deles é outra, baseada nas antigas religiões que nós chamamos de pagãos, né? Nós católicos chamamos assim. Eles não chamam de outro nome, cada um chama do que quiser, mas a verdade sempre prevalecerá. Então ele inventou essa empresa que vai e volta. Ele inventou uma empresa de robôs humanoides que está bem adiantada. Para que esses robôs humanoides? Porque para ele, em Marte, os seres humanos não vão poder ficar andando para cima e para baixo. Lá não tem oxigênio, ou muito baixo, quer dizer, tem muito pouco. Então os robôs humanoides vão fazer um trabalho pesado, fora das estruturas de oxigênio. Entendeu? Para que ele estaria inventando isso? Mas isso também é enganação, tá? Tem uma outra estrutura por trás disso. Mas para ele é isso.
carros elétricos, ou sejam, sistemas elétricos, robôs elétricos. Por quê? Porque em Marte não tem petróleo. Não tem petróleo e a única fonte de energia em Marte é a luz solar. E converte-se em energia, que converte-se, né, em possibilidade de carros andarem, máquinas andarem, carros elétricos. Né? Vai somando. Isso é a cabeça dele, gente. Né? A outra coisa é o do Neuralink, porque você vai ter que, para as pessoas fazerem essas viagens, são de 6 meses a 2 anos viajando no espaço. Então, o que você vai fazer com um caminhão de gente dentro de uma astronave pequena viajando? Então, todo mundo teria que ficar numa situação de animação suspensa, que é um pouco difícil, ou fazendo alguma coisa, interagindo de alguma forma que a pessoa não saia do seu lugar, sentada ou deitada, durante todo esse processo. Como é que ele vai fazer isso? Com a Neuralink. Você conectado num sistema semelhante a uma coisa chamada, pega um filme antigão chamado Matrix. As pessoas, né, nada novo, que elas vão ficar interagindo com esse sistema, vivendo de uma forma artificial, enquanto viajam para aquele outro planeta. E chegando lá, não vai ter estrutura montada. Muita gente vai ficar ainda em animação suspensa, vivendo em mundos como Matrix, para depois, quando estiver tudo pronto, elas poderem, teoricamente, voltar a uma vida normal. Se voltar, né? Então você vê essas coisas todas funcionando. E ele ainda tem mais aquela que eu falei do sistema da empresa de inteligência artificial. Ele investe nisso, pesado. Não só para fazer os controles sem ajuda humana, mas também porque você vai ter poucas pessoas fazendo muitos trabalhos, então você precisa do raciocínio dele. Mas enquanto isso, ele sabe que na hora que entrar mais pesado a inteligência artificial, a primeira coisa que acontece é que há uma perda de emprego massiva. Muita gente vai perder emprego, né? Já está perdendo, nem repara. Jornalistas, primeiros atendimentos de médicos, você vê esses sistemas todos de plano de saúde. Hoje em dia você liga, fala com a inteligência artificial e ela já dá um pré-diagnóstico e depois te passa para alguém. Então, aquele médico fazia aquela primeira, já não é um médico, já é uma inteligência artificial. Então eles descobriram que estão passando a informação que vai ter uma massiva perda de empregos, e quem tiver o domínio dessa inteligência vai ganhar muito dinheiro. Então eles estão fazendo uma empresa, essa de inteligência, que falou o seguinte: vamos ter que ajudar as pessoas. Parece bom, né? Vai ajudar as pessoas, porque elas vão perder o emprego. Então eles já falam em dar uma ajuda de custo, um salário mínimo para todas as pessoas perdendo esses empregos, para ter um nível mínimo de possibilidade de existência, né? Ou seja, para não gerar revoltas populares, porque eles têm medo. Então eles vão fazer um sistema de pagamento por moeda criptográfica para pagar essas pessoas. Mas quem são essas pessoas, né?
Então, a empresa de inteligência artificial gerou uma necessidade dessa empresa de criptografia para pagamentos, que já está sendo formada, e gera a terceira necessidade, que é a empresa de identificação das pessoas. Você vai ficar pagando várias vezes para a mesma pessoa? Não. Então, uma empresa de ID, que é de identificação. Cara, é perfeito o plano. É perfeito o plano. Mas se você pega isso tudo aí, gera um outro mundo, que pode ser isso tudo usado de uma outra forma. Você joga aquele negócio de grande reset, que eles falam em muitas porcarias que vão acontecer. Serve também para tudo isso. E depois você fica escravo desse sistema. Esse sistema bestial. Uma coisa é a historinha que conta, outra coisa é para que aquilo vai servir, né? Eu quero que ninguém acredite em mim. Ninguém. Peguem, estudem e vejam. Façam as suas conexões. Eu só dei aqui uma pincelada sobre aquilo que está acontecendo. Tá bom? Faz o bem.